4 e o verso de número 19. Filipenses 4, 19. É bom, né? Mexer na Bíblia, folhear a Bíblia, é desse jeito mesmo. A gente vai... Esse barulho, olha, barulho de Bíblia sendo aberta, é uma benção. É a vida sendo folheada. E a vida vai jorrando. É aí que está a nossa fé. Quanto mais a gente se alimenta, mais a gente é robustecido na nossa fé. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica. Vamos lá, vamos repetir comigo. Primeiro volta lá no tema, por gentileza. Isso. Todos juntos no 3. 1, 2, 3. Totalmente. Está fraco. Mais uma vez. Totalmente. Mais uma vez. Totalmente. Amém? Você pode profetizar isso para quem está do seu lado? Seja totalmente suprido em Cristo. Seja totalmente suprida em Cristo. Filipenses capítulo 4, verso 19, que diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Cri. Que foi isso, meu Deus do céu? Espera aí, eu vou ler de novo. Acho que houve algum problema aqui de comunicação. Vou ler de novo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém, queridos, amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Amém, é assim seja. Você está selando isso, você crê nisso, está dizendo amém, eu recebo. Um texto como esse você não pode ouvir sem dizer um amém. Você tem que, na hora, pegar a tua bênção e falar: essa aí é minha. Receba em nome de Jesus e já guarda no seu coração. Queridos, essa campanha, logo após a campanha que nós tivemos aí sobre oração, né? Orar até o céu se abrir, agora nós entramos nessa temática tão poderosa. E temos agora 7 semanas para falar sobre esse assunto e para finalizar esse ano recebendo tudo aquilo que Deus tinha para 2025. Eu quero profetizar sobre a sua vida. O que é de 2025, você receberá plenamente. Não vai ficar nada para 2026. 2026 vem outra porção, mas a de 2025 você vai vivê-la plenamente. Amém? Então você que crê nisso, quer fazer esta campanha, estará aqui nos 7 elos, se coloque de pé, eu quero orar com você. São 7 elos, 7 desafios. Você que faz campanha já sabe como é que funciona. Você vai fazer a campanha? Se coloque de pé. Já sabe como é que funciona, sabe os desafios. E às vezes chove, e às vezes fica frio, e às vezes chega alguém em casa. E sempre tem alguma coisinha. É um desafio, mas se proponha. Coloque isso como propósito no seu coração. E em nome de Jesus, vença esse propósito. Que você finalize a 7ª campanha dizendo: Senhor, os desafios vieram. E quanto maiores forem os desafios, maior será a vitória. Por incrível que pareça, a gente não tem como falar a palavra vitória sem antes preceder uma luta, um desafio. Alguma coisa foi vencida, para que daí você diga: eu tive vitória. Não é eu estava sentado no meu sofá. Não existe. Você estava sentado no seu sofá. Agora aconteceu uma situação que você precisou vencê-la. Então a palavra vitória aparece. Você foi vitorioso, porque alguma coisa precedeu a isso. E assim será nessas 7 semanas. Se prepare para a sua vitória. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui hoje começando esta campanha, aonde nós cremos na Tua Palavra, profetizaremos a Tua Palavra,
E nós estamos aqui declarando que tudo aquilo que o Senhor preparou para nós em 2025, tudo aquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas em 2025, nós viveremos plenamente. Não ficará nada para 2026. 2026 é outra agenda do céu, ela vai acontecer plenamente, mas nada ficará travado, nada ficará, Senhor, pendente. O Senhor derramará sobre a vida de cada um, especialmente daqueles que estão fazendo esta campanha, Senhor, a tua doce e maravilhosa bênção. As tuas promessas se cumprirão. Assim nós abençoamos, assim nós profetizamos, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus e pode se assentar. Queridos, eu quero ler com você todo o capítulo 4, para a gente ter um pouco mais de contexto desse texto, para a gente não pegar apenas um texto isolado, mas a gente perceber um pouco mais do que diz o capítulo 4 de Filipenses. Ele diz assim a partir do verso de número 1: portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Recomendações que ele manda aqui: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Verso 7. Se a gente fizer desse jeito, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E se você não deu um amém e um glória a Deus, perdeu uma boa oportunidade. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas,
Mas o que pode ser creditado na conta de vocês? Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Queridos, se a gente pega só esse versículo e faz esse recorte, a gente perde tantas riquezas desse texto. Esse texto não está apenas nos direcionando a um versículo de vitória, ele também está nos abençoando, mas tem muita bênção aqui envolvida nesse texto. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é a situação de Paulo em estar escrevendo esse texto. Você pode, talvez, se você não lembra-se disso, você pode se equivocar, achando que Paulo está vivendo um momento agradável. Até porque no verso de número 4 ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. E novamente ele reforça isso dizendo: novamente eu digo, alegrem-se no Senhor. Então você pode se equivocar achando que esse é um momento de alegria, uma festa, quem sabe. Paulo está preso, queridos. Paulo está preso escrevendo aos irmãos em Filipos. Esta igreja é a primeira igreja da Europa que está tendo um impacto do Evangelho, que Paulo está ali criando a sua igreja, e essa igreja é a única igreja que vem abençoando o ministério dele, que continua investindo nele. Nenhuma igreja fez isso. Ele está dizendo, essa igreja fez, e não fez só uma vez, e fez de tal maneira que ele está 100% suprido, ele tem além da sua necessidade. Que bom quando a gente vê pessoas que compreendem que precisam e têm de alguma maneira a condição de abençoar outras pessoas. Que bom isso, né? Que bom ser abençoado e que bom poder abençoar. E essa igreja entendeu isso. E é interessante porque ele está falando que isso acontece depois que ele passou pela Macedônia. E a Macedônia também foi uma das igrejas que abençoou o ministério dele. E essa igreja em Corinto, ele chega a dizer, essa igreja abençoou ele da sua extrema pobreza. Era uma igreja muito pobre que abençoava a vida de Paulo. O que deixa claro que não tem nada a ver com posses, mas a corações posicionados que entendem que podem ser bênção e que devem ser bênção, e que Deus é poderoso para nos usar para abençoar. E por que não dizer aquilo que já foi também dito na hora de nós estarmos adorando a Deus com dízimos e ofertas, semeando para então também colher. E queridos, esse texto passa desde o começo mostrando que Paulo está trazendo uma carta de alegria para esta igreja. Ele diz: meus irmãos, eu amo vocês, eu tenho saudade de vocês, e a minha alegria é vocês, e vocês são a minha coroa. Então, como essa igreja era importante para Paulo, como essa igreja era relevante no ministério de Paulo. Isso leva a gente a pensar, será que alguém escreveria isso a nosso respeito? Será que a gente tem sido relevante na vida de alguém? Será que alguém, de alguma forma, pode dizer, olha, que bênção te conhecer. Você tem sido um braço estendido, você tem me ajudado, se não fosse você. Esta igreja entende, queridos, que o Evangelho é abençoar. Nós fomos abençoados, e porque somos abençoados, nós abençoamos. E essa igreja entende isso. E Paulo está então recomendando a eles que eles continuem dessa maneira. Tanto é que ele diz: eu rogo que vocês
continuem, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Continuem desse jeito. Ele diz que o nome deles está no livro da vida. Aleluia. A gente precisa lembrar quem é que está falando aqui. Quem está falando é só Paulo. É só Paulo, irmãos. Agora vamos pensar um pouquinho numa coisa. Será que essa igreja imaginava a relevância de Paulo? Ela estava ajudando um missionário, irmãos. Era mais um que ela estava ajudando. Era alguém que estava levando o evangelho. Mas ela nunca imaginaria, na sua melhor interpretação do momento, que Paulo seria quem é Paulo. Olha a dimensão de Paulo, a grandeza de Paulo, eles investindo. Hoje fica fácil, né? A gente olhar e falar assim, eu também quero contribuir na vida de Paulo. Quem não quer contribuir na vida de Paulo? Mas eles não tinham essa visão. Tanto é que ninguém investia, só essa igreja entendeu uma oportunidade e semeou na vida de Paulo. Não serão poucas as vezes que nós abençoaremos gente que a gente não faz ideia, mas lá no céu você vai ver o que é investir no reino de Deus. Coisas que nós não podemos aqui quantificar, a gente não consegue aqui dimensionar aquilo que a gente faz. Aquele dia vai ser dia de muita surpresa, irmãos. Vai ser dia de muita surpresa. Gente que você não faz ideia. De vez em quando Deus nos dá a graça de ouvir uma ou outra pessoa que aparece no nosso caminho e diz, você me abençoou tanto aquele dia, dessa maneira ou daquela maneira eu nem lembrava, eu acho que eu não fiz foi nada e a pessoa foi abençoada. Essas são aquelas coisinhas que Deus de vez em quando nos mostra, mas não se preocupe, porque aquele que está na contabilidade do céu, Ele não deixa passar nada, Ele sabe exatamente aquilo que a gente tem feito. E aí Paulo continua abençoando eles, dá aquelas recomendações básicas, alegrem-se sempre no Senhor, sejam amáveis com todas as pessoas, não andem ansiosos, levem os seus pedidos em orações e súplicas e com ações de graças a Deus. E aí ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então nós precisamos de um coração e de uma mente guardada. E aqui estão algumas recomendações. E uma delas é, alegre-se no Senhor. A nossa alegria está? A nossa alegria não está nos resultados. Nós não vivemos por causa dos resultados. A nossa alegria está nele. É por isso que Paulo está preso, falando de alegria. Porque a alegria dele não está na circunstância, no que ele está vivendo. A alegria está no Senhor, e essa ninguém pode roubar. A amabilidade é o que eles estão vivendo na prática, não é um assunto apenas. Ele está dizendo que essa amabilidade seja conhecida por todos. Será que da igreja de Filipe está sendo conhecida por todos, irmãos? Nós estamos aqui em 2025 falando da igreja de Filipe, como ela foi amável com Paulo, abençoando o ministério de Paulo. Verso 6, o grande desafio de 2025, dessa época, não andem ansiosos. Se fosse só não andem ansiosos, já estava bom, mas ele diz, por coisa nenhuma. Nenhuma é muita coisa, irmãos. No mundo de ansiedade, sofrer por antecipação virou moda. E é o medo exacerbado de algo que ainda não aconteceu e que pode acontecer. E que já está mais que comprovado. 99% dos nossos medos não acontecem. As nossas estatísticas, elas se frustram o tempo todo. E glória a Deus que a gente vive pela fé, porque senão a gente estava trancado dentro de um quarto. Até sem comer, com medo de que a comida tenha alguma coisa. Mas a gente vive por fé e a gente vai, a gente volta, a gente vive e a vida vai seguindo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. O que Paulo está dizendo aqui para nós é, você tem necessidades, mas apresente no lugar certo.
Não é a ansiedade que vai resolver isso, é aos pés do Senhor. Acabamos de terminar uma campanha que falamos sobre a oração. No último elo da oração, eu trouxe aqui rapidamente um pouco de alguns benefícios científicos que hoje estão sendo comprovados através da ciência, do poder da oração, dos benefícios da oração e quanto ela é poderosa. E aqui é apenas a Bíblia. Se a gente só cumprir a Bíblia, a gente não precisa de nada, a gente não precisa de ressonância magnética comprovando os benefícios, porque ele já está dizendo para fazer aqui. E se a Bíblia está falando, Deus está nos orientando. E a orientação de Deus já basta a si mesmo. Quando vem a comprovação, é mais para a gente passar vergonha e falar: olha aí, ó, não é que a Bíblia estava certa? Mas a gente já sabia disso. Então leve os seus pedidos a Deus. E é aí, nesse lugar, que Ele vai guardar a mente e o nosso coração. A nossa mente e o nosso coração. E aí Ele recomenda o que a gente tem que fazer. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se há algum louvor, pense nisso, queridos. Pense nisso. E esse é um problema. E é um problema muito sério. Sabe por quê? Porque a notícia vive de desgraça. Ninguém vende jornal dizendo: olha que coisa maravilhosa que aconteceu. Infelizmente, o que se propaga é a desgraça que aconteceu em algum lugar. É a morte, é a tragédia, é alguma coisa ruim. Isso ganha uma força, uma dimensão, as pessoas propagam isso. O jornalismo é feito de sangue. Sabe aquela frase que a gente ouve em alguns jornais aí, que se a gente torcer, sai sangue? É disso que eles vivem. Se o jornal começar a colocar: só o gatinho foi salvo, alguém ajudou alguém a passar a rua, e alguém foi lá e não vai vender nada, irmãos. Infelizmente as pessoas se alimentam exatamente do inverso do que está aqui. Infelizmente, eu vi um tempo atrás um site, e esse site, a base dele era só promover coisas boas. Eu nem sei se esse site existe mais. E nesse site eles não colocavam nada ruim, só coisas boas. Mas infelizmente, parece que a roda de conversa, no sul a gente tinha, a roda de conversa era a roda de chimarrão, né? Eles colocavam um chimarrão e começavam a conversar. Pode ser a roda com um cafezinho. Ela parece que ganha sabor falando das tragédias, das coisas ruins. E aí nós temos o que hoje promovendo isso em alta escala? Do mundo todo. Você quer saber desgraça da onde? Um tempo atrás, a gente mal e mal saberia mais as notícias do Espírito Santo, talvez de Serra. Agora, de repente, do nada, você sabe de notícias do mundo todo. O que aconteceu lá no país que você nem conhece. Fala: meu Deus do céu, uma coisa ruim acontecendo. E aí o que acontece? As pessoas começam a ficar com medo aqui, de coisas ruins que acontecem lá. Pelo que está acontecendo lá, vai acontecer aqui. E aí a pessoa começa a viver o que? Ansiedades, medos, e no final das contas estamos exatamente enchendo o coração de coisa que não presta. Mas quando a gente enche o coração da palavra de Deus, queridos, quando a gente enche o coração das promessas do Senhor, quando a gente começa a conhecer quem é o nosso Deus, quando a gente começa a entender os planos de Deus pela palavra de Deus, venha o que vier, eu sei em quem tenho crido, aconteça o que acontecer, eu sei qual é o meu destino, eu sei o que Deus tem preparado para a minha vida, aleluia. E é por isso que você vai ver a diferença daqueles que temem e daqueles que não temem a Deus. Quem teme a Deus já leu a última página e já sabe que vai dar tudo certo. Já está profetizado que ele vai dar tudo certo. Eu não sei como você está, mas a palavra de Deus já nos garante que já deu tudo certo nos planos de Deus.
Isso aqui não é eterno, mas o que é eterno está vindo e é logo ali, e nós já estaremos lá, vivendo para sempre. Lá não tem mais dor, lá não tem mais problema, lá não tem mais angústia, lá não tem mais sofrimento, e lá viveremos eternamente, aleluia. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, o que tem louvor, encha o teu coração com essas coisas. E o melhor endereço para você descobrir isso: se alimente da palavra de Deus. É aqui que é a fonte inesgotável de tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama e digno de louvor. Cabe a pergunta: você tem enchido a sua mente dessas coisas? Se encha dessas coisas. E aí ele continua dizendo: tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Nós amamos a Deus, nós admiramos a Deus, mas mais do que a gente gostar, mais do que a gente admirar, a gente precisa colocar em prática. Porque é na prática que as coisas funcionam. Jesus conta uma parábola dizendo sobre duas pessoas que construíram. E ele diz que os dois construíram um edifício, mas que um edifício foi destruído e o outro permaneceu firme. E ele diz que a diferença dos dois é que os dois ouviram a palavra e os dois, eles receberam a palavra, mas só um colocou em prática. E ele diz: aquele que ouve, mas não coloca em prática, está edificando sobre areia. Mas aquele que ouve e coloca em prática, está edificando sobre a rocha. E esse que edifica sobre a rocha, quando vier os vendavais, quando baterem os rios, quando soprarem os ventos, permanecerá firme. O evangelho, queridos, não é apenas para ser admirado, ele precisa ser praticado. E são os momentos difíceis, os momentos duros, que o desafio é colocar em prática. O que mais a gente vê é gente no momento de uma luta terrível, questionando a verdade. Gente que está adorando em outros momentos, gente que está louvando em outros momentos, gente que está glorificando, cultuando, presente, mas que no momento da luta parece que o chão é tirado. Sabe como é que é o nome disso? Edificado sobre areia. E essa é a diferença de quando você vê pessoas que edificaram sobre a rocha. Há dias atrás nós tínhamos uma irmã nossa que estava passando uma luta grande com seu filho. Uma grande luta com seu filho. E ela era uma das nossas obreiras aqui hoje, não pôde estar conosco porque está envolvida em um trabalho. Mas você nunca encontrou ela aqui chorando, reclamando. Parecia que ia tudo bem com ela o tempo todo, sempre sorrindo. Porque ela está edificada sobre a rocha. As circunstâncias, elas vêm contra nós, mas você está firme nele. Você sabe quem tem crido. E aí ele vai para os versos que a gente quase conhece de cor. Depois de falar tudo isso, ele diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, porque eles já tinham ofertado uma vez, estavam ofertando outra vez agora na vida dele. E ele diz: de fato vocês já se interessavam por mim, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Então aqui o que eles fazem é: nós estávamos querendo investir no seu ministério, mas faltava oportunidade, apareceu a oportunidade. O que eles fizeram? Foram lá e abençoaram a vida de Paulo.
E daí Paulo diz o seguinte: não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Inclusive Paulo, ele fabricava tendas para não ser pesado à igreja. Então ele não está com foco aqui no dinheiro. Ele não tem nenhuma preocupação com isso. E ele está dizendo: eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. E aí ele vai dizer as expressões mais lindas e poderosas que a gente ouve: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstâncias. Eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Que poderoso isso, irmãos. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Você já descobriu esse segredo? Você já descobriu esse segredo? Como viver contente em toda e qualquer situação? Às vezes, a gente está tão aquém disso, está tão longe disso, que até nos momentos que deveríamos estar contente, a gente está infeliz. Às vezes a festa está acontecendo e a gente não consegue celebrar. Às vezes a gente é melhor na prova do que na vitória. Na prova está lá orando, cultuando, adorando, bendizendo, fiel, servindo, obedecendo. De repente Deus abençoa e a gente começa a relaxar. Está cheio de gente assim, irmãos. Cheio, gente que precisa de cura, vem e a pessoa começa a orar e jejuar e buscar e ler a palavra, e ela se aproxima e vai para a célula e ela começa a viver uma vida boa com Deus. De repente ela é curada e aí ela relaxa. Ela relaxa. Parece inacreditável, mas isso é mais comum do que vocês imaginam. E ele está dizendo: eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, ou seja com fome. Ou seja com fome. A gente ouve de vez em quando alguns amigos dizendo assim: olha, antes do café da manhã, antes do café eu tô, depois do café aí eu dou uma melhorada, mas antes do café nem fale comigo. Tendo muito ou passando necessidade. Que lição de vida. É nesse contexto que ele vai dizer agora no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer tudo posso naquele que me fortalece? Você está entendendo o que você está dizendo? Porque você está dizendo todo o restante anterior. Eu aprendi a ter, aprendi a não ter, aprendi a passar necessidade, aprendi a ter fartura, aprendi agora o segredo da vida, e aí eu digo: tudo posso naquele que me fortalece. Sem o contexto, parece que a gente está dizendo para você dizer: tudo posso para conquistar, tudo posso para receber, tudo posso para alcançar, tudo posso para viver um novo tempo. E o tudo posso é a resposta de vida. Ele está respondendo a quem ele é. Eu tudo posso porque agora eu tenho resistência, resiliência, eu tenho fé, eu tenho estrutura, eu tenho base. É disso que ele está falando quando ele está dizendo: eu tudo posso. Não é tudo posso porque eu vou alcançar, é tudo posso porque eu já estou realizado, indiferente do que eu estou vivendo. Então dizer tudo posso, queridos, não é um sinônimo de conquista, mas é um sinônimo do que você já tem. Amém? Trata-se do ser, é o que sou. Tudo posso naquele que me fortalece, porque eu já aprendi, já estou calejado, já apanhei bastante dessa vida, e às vezes até já bati, mas tudo posso naquele que me fortalece.
É em cima disso que ele está construindo. E por que eu estou parando com você em cada um desses versículos? Para que quando ele chega no verso de número 19, ele está dizendo: agora eu quero orar por vocês. É uma oração de Paulo pela igreja de Filipenses. É ele orando, dizendo: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo está fazendo aqui agora, queridos, é uma oração para os filipenses, mas é uma oração que cabe a nós, se a gente vive dessa maneira. Se nós entendemos as riquezas de Cristo. E uma das coisas importantes na oração de Paulo, para que a gente caminhe agora para finalizar, ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. E a pergunta para nós nessa tarde é: depois de tudo que você ouviu, qual é a sua necessidade? Se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se a gente primeiro não entender o que é necessidade, a gente vai ter um problema seríssimo. Porque nós estamos numa sociedade onde as pessoas, elas estão confundindo necessidade com vontade, com desejo. Uma coisa é algo necessário, outra coisa é vontade, é querer alguma coisa. Eu queria isso. E a primeira coisa que a gente precisa para entender isso, é que quem supre isso é o Senhor. Sabe o que significa dizer isso? Que quem sabe o que a gente precisa é Ele. Ainda que a gente vem com as nossas orações, por vezes a gente é surpreendido de não receber o que pediu, e dá glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque Ele responde melhor do que a gente pediu. A gente pensou que precisava de uma coisa, que Ele olhou e falou: eu vou livrar vocês agora disso, e vou entregar o que de fato você precisa. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Nós achamos que sabemos. A nossa certeza, queridos, está longe, mas tão longe, que Isaías diz o seguinte: Deus falando conosco, os meus pensamentos, os pensamentos de Deus, são mais altos do que os vossos pensamentos. Disso a gente nunca teve dúvida, é ou não é? É mais alto ou não é? Quanto mais alto? Quanto mais alto? O texto explica para nós. O texto explica para nós. O texto diz: assim como o céu está distante da terra, assim os seus pensamentos estão distantes dos meus pensamentos. Irmão, o céu é longe demais. Se o pensamento de Deus estivesse 1 metro mais longe que o meu, já é muito maior. Mas Ele está dizendo que a distância é do céu na terra. É muita coisa, irmãos. Mas deixa eu melhorar isso. De que céu Ele está falando? Porque Ele só conhece um céu de fato, o céu que Ele está, que aí é o terceiro céu. O primeiro céu é esse que a gente vê, o segundo é o cosmos com suas estrelas, e o terceiro, onde Ele está assentado, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa: no cosmos o homem não conhece o final, Deus já está além deste. Essa é a distância da grandeza do pensamento de Deus em relação ao que nós pensamos. Então o Deus que suprirá as nossas necessidades sabe o que nós precisamos perfeitamente. E se a gente não se derramar nesse lugar, provavelmente a solução que a gente quer, ela é temporária para um novo tempo de clamor, para corrigir aquilo que a gente achou que era a saída. Senhor, resolve isso aqui. Aí, não, mas é que, não, Senhor, resolve. Não, mas, e Deus querendo dizer: não é desse jeito, é do outro jeito. E a gente vai lá e insiste até que a gente recebe do nosso jeito.
E quando a gente recebe o nosso jeito, aí tem que pagar mais tempo de oração, de jejum, para consertar aquilo que a gente não ouviu a Deus. Então que o nosso Deus esteja suprindo as necessidades segundo as suas riquezas. E aí, queridos, só para vocês terem uma base para a gente finalizar, Ele nos dá uma referência da onde ou como Ele vai suprir as nossas necessidades. Se eu fosse suprir as suas necessidades, provavelmente eu seria obrigado a dizer: hoje não dá, eu não tenho como, hoje eu não posso. E provavelmente até as menores de vocês é capaz de dizer: hoje eu não posso. Os melhorzinhos aqui provavelmente também não resolveriam muitas coisas aqui. Se for uma questão financeira, eu estava olhando os 10 homens mais ricos do mundo. Eu vou citar só o primeiro deles. Entre o primeiro e o 10º, só entre o primeiro e o 10º, a distância é abissal, é gigantesca. O primeiro é nada mais, nada menos do que Elon Musk. E a fortuna dele está estimada em 500 bilhões. Você sabe o que é 1 bilhão? É 999 milhões. No milhão eu já fico imagina 999 milhões. É 1 bilhão. De dólar. Aí você tem que jogar por 6 ainda, tem mais essa. Mas vamos lá. Bilhão. Ele tem 500 desses. Bilhão. Que a gente não sabe o que é isso. Do primeiro homem mais rico ao 10º, a diferença é que o 10º está na casa de 17 bilhões, que já é muito dinheiro. Mas não dá um tipo assim: só 17 perde 500, irmão. Quem tem 1 bilhão são poucas pessoas nessa terra. Tipo assim, mas a gente olha para o cara mais rico e a gente fala: nossa, quanta coisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se fosse segundo Elon Musk, a gente já diria assim: vai resolver bastante coisa na minha vida. É ou não é? Dá para resolver muita coisa, né? Se fosse assim, e o Elon Musk resolverá as necessidades de vocês segundo as riquezas dele. Ele tem bastante riqueza, dá para resolver bastante coisa, não dá não? Só que o teu pai, o nosso pai, ele não só é dono de tudo isso, como ele é dono do ouro e da prata. Na cidade dele, as ruas são de ouro. As ruas são de ouro. E pedras que a gente nem conhece. E aí Paulo está dizendo que é segundo essa referência, não é segundo a referência de Salomão, que também já seria mais do que Elon Musk. Não é segundo grandes homens, ele diz, segundo as riquezas de Deus. E é aqui que a gente muitas vezes mais falha, porque parece que a gente entende que as riquezas de Deus têm limite. Parece que a gente acha que se a gente pedir, ou se lá, vai acabar na despensa de Deus. A despensa de Deus não tem fim, irmãos. Não tem fim. É saber se posicionar, é saber viver nele, é saber entender que a primeira coisa que ele quer é que a gente assuma o nosso papel. Você sabe qual é o seu papel? Você é filha de Deus, o Todo-Poderoso. Ele é seu pai. Ele disse: quando vocês forem orar, orem assim: Pai. Que coisa gloriosa. Ele quer uma relação de pais com filhos. Ele é o nosso pai. E é aqui que tudo começa. E esse pai é dono de tudo. Está aí a lição para o resto da sua vida agora. Aprenda a viver como filho e viver na relação do pai. Vamos se colocar de pé? E o meu Deus, eu vou mudar para e o nosso Deus, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Aonde? Em Cristo Jesus. Quando ele fala em Cristo Jesus, ele está dando o endereço da nossa vitória. Ele está endereçando aonde que tudo está.
e do que tudo se trata. E aí eu preciso ler com vocês Colossenses capítulo 2 e o verso 3, que diz assim: em Jesus, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros. Pegou a senha? Pegou a senha? 2, 3. Pegou a senha? Você já assistiu aqueles filmes do Mapa do Tesouro? Antigamente tinha bastante aqueles filmes de Mapa do Tesouro. O pessoal achava o mapa e saía por aí procurando. Ele deixou o mapa aqui para nós. Nele está escondido. Está procurando aonde? É nele. Sabe os tesouros? Todos os tesouros. Sabe aquela caixinha, que lá é brinquedo para Deus, aquela caixinha que a pessoa abria, cheia de ouro, aquilo ali é perto do que há em Cristo. Está nele. Aonde você está procurando? Nós precisamos mais dele. Nós precisamos nos encher e conhecê-lo. Nós precisamos de Jesus. E então você viverá tudo o que ele tem para a sua vida. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, aos 18 anos de idade, aproximadamente, uma coisa eu tinha certo na minha mente: eu tentei do meu jeito por muito tempo e só destruí a minha vida. Agora eu vou tentar do seu jeito. E agora estou com 53 anos, com a minha família, casando a minha filha agora esses dias. E casei ela com uma dor no meu coração. Não foi a dor que vocês estão pensando, foi outra dor. Eu não pude abençoá-la como eu queria financeiramente. E ainda estou digerindo isso para ver como é que Deus vai resolver isso no meu coração. E foi uma das primeiras vezes que eu não consegui fazer aquilo que geralmente Deus gera, um milagre, uma provisão, e alguma coisa acontece, mas dessa vez não aconteceu desse jeito. E quando eu estava lá no casamento, Deus ministrou algo ao meu coração. Acho que todo mundo estava celebrando e eu estava ali pensando, faltou alguma coisa. E o Senhor ministrou ao meu coração: se fosse você que tivesse bancado tudo, não teria sido desse jeito. Esse era o sonho dela. E Deus patrocinou o sonho dela. E se fosse eu, não seria naquele lugar, não seria daquele jeito. Eu teria metido a mão em tudo, seria aqui em algum outro lugar, nas minhas condições. E ela seria obrigada a aceitar, porque eu estaria pagando. Mas Deus fez muito além. Deus abençoou a vida dos dois de uma maneira que eles estão lá casando, com o seu apartamento, com o seu carro e pagando o casamento dos sonhos dos dois. Ele suprirá as necessidades de vocês, de nós, segundo as suas riquezas. Não é segundo a força do nosso braço, não é o nosso intelecto, não é do nosso jeito, não é a nossa capacidade, mas na capacidade que não tem fim, é na capacidade de Deus, nas riquezas de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pela justiça de Deus, por Deus, Ele fará, aleluia. Você que crê nesta palavra, saia do seu lugar e vamos orar juntos aqui na frente, orando a oração de Paulo neste lugar. Nós abençoaremos esta tarde a mesma oração que Paulo orou sobre Filipenses. Nós estaremos orando sobre vocês aqui nessa tarde. Que o nosso Deus supra as necessidades de vocês em Cristo Jesus, segundo as riquezas da glória de Deus. Segundo a riqueza de Deus, segundo
a riqueza de Deus. Segundo a riqueza de Deus. O que nós reforçamos quando dizemos segundo as riquezas de Deus, nós estamos dizendo, queridos, não é segundo a nossa capacidade, não é segundo a sua estratégia, não é do seu jeito e nem do meu jeito. Então você precisa nessa tarde abandonar o seu jeito, deixar de lado o seu jeito e abraçar o jeito de Deus. Talvez a oração que eu fiz lá muitos anos atrás, você fiz fazer ela aqui nessa noite. Chega de tentar do meu jeito, nessa tarde. Pregador de noite, né? Chega de tentar do meu jeito. É a melhor oração que você pode fazer aqui nessa tarde. Eu vou confiar no seu jeito, plenamente, 100%. E o meu Deus, de acordo com as suas... De acordo com as suas... De acordo com as suas... Eu estou na versão NTLH, que diz assim, gloriosas riquezas. Só as riquezas já estava bom, né? Gloriosas riquezas. Não é qualquer riqueza, a riqueza de Deus. É incomparável as riquezas de Deus. E está no plural ainda para ajudar. Só nesses textos aqui, saia nessa tarde enriquecido deste lugar, saia abençoado deste lugar, saia cheio e repleto e transbordante deste lugar, em nome de Jesus. As obreiras, peguem o óleo e ministrem aqui as gloriosas riquezas de Cristo aqui neste lugar. Você coloca a sua mão para frente, e eu quero te convidar a você dizer, nessa tarde, não é para mim, diga para Ele, chega do meu jeito, será do seu jeito. Vai liberando agora o seu coração, vai liberando agora a sua mente, e deixa o Espírito Santo agora operar. Pai, nesta tarde estamos nós aqui, Senhor, ouvindo esta palavra tão maravilhosa e poderosa. Tu és o nosso Deus, e as suas riquezas não têm fim. E nós sabemos disso, Pai, e por isso, Senhor, nós estamos aqui descansando em Ti. As inquietações, aquilo que tem, Senhor, atormentado, aquilo que tem afrontado, aquilo que tem perturbado, aquilo que tem, Senhor, de alguma maneira tirado o sono e tem de alguma forma, Senhor, incomodado, nessa tarde, em nome de Jesus, nós estamos descansando neste lugar que é nosso, sabendo que somos Teus filhos e Tu és o nosso Pai, e sabemos que tudo é Teu e tudo vem de Ti, Senhor. Por isso, Pai, se nós estamos atrapalhando o Teu querer, se nós estamos tentando fazer do nosso jeito e não estamos confiando na Tua boa vontade, nessa tarde estamos dizendo, chega, nós não queremos isso. Nós estamos aqui dizendo, chega de ser do nosso jeito, nós confiamos no Teu jeito, nós abandonamos o nosso jeito para confiar na Tua vontade, e é em cima disso que nós profetizamos, Pai, que as Tuas riquezas gloriosas alcancem agora cada vida, que as riquezas do Senhor estejam agora tocando, Pai, estejam agora abençoando, e o nosso Deus, de acordo com as Suas gloriosas riquezas, que Ele tem nos oferecido através de Cristo, esteja agora suprindo todas as necessidades deste lugar. 2025 se fechará como um ano aonde nós glorificaremos o Teu nome, dizendo, vivemos tudo aquilo que o Senhor tinha para 2025, não ficará nada travado, não ficará nada emperrado, não ficará nada, Senhor, que esteja, Senhor, ficando para trás. Ao contrário, Pai, o que é 2026 será em 2026, mas em nome de Jesus, todos os projetos do céu que o Senhor tem para 2025, nós profetizamos agora aqui neste lugar, se cumprirão
viveremos e glorificaremos o teu nome, em nome de Jesus. Repita comigo: e o meu Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas, que Ele tem para oferecer, por intermédio de Jesus Cristo, me dará tudo o que eu preciso. Agora, esse é o texto. Agora, fora do texto diz: não é o que eu quero, é o que eu preciso. E Ele sabe do que eu preciso. Parece, talvez no meio da rota, parece que não é o que você precisa, mas deixa chegar no final, espera o final. Você vai ver como é muito melhor do que você estava imaginando. Ele vai te surpreender, amém? Temos alguém para entregar a vida para Jesus ou aceitar a Jesus aqui nessa tarde? Se temos, dá um sinal com a sua mão e vamos estar orando por você. Essa é a primeira grande riqueza de Deus, a salvação. Garantir que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Ele está o coração e bate. Se você tem alguma dúvida do seu compromisso com Deus, não saia daqui deixando essa pendência. Resolve isso agora, aqui nesse lugar. E nós vamos estar ligando agora o seu nome no livro do céu. Quer aceitar a Jesus, reconciliar? Dá um sinalzinho assim com a mão e eu quero orar pela sua vida. Esse é o melhor convite, esse é o maior convite. Eu estou vendo. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Que bênção! Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Que maravilha! Como que é seu nome? Ágata. Quantos anos você tem, Ágata? 9 anos. Sabe o que o meu pastor dizia? Que quando uma criança aceita Jesus, ela ganha 2 vidas. Ela ganha a sua vida aqui na terra agora, porque ela não vai perder a sua vida, e ainda ganha a vida eterna. Que maravilha! A Ágata está entregando a vida para Jesus. Temos mais alguém? Mais alguém? Aproveite. Mais alguém? Todos estão em Cristo? Todo mundo firme? Todo mundo com a vida em dia? Então vamos orar com a Ágata. Ágata, repita comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e a minha história em tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Lava-me com o teu sangue. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu sou teu. Aleluia. Pai, nós te confirmamos esta oração, Senhor, da Ágata, Pai. Te louvamos, Senhor, por este momento glorioso, por esse momento em que a festa no céu está acontecendo, porque a tua palavra diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende, Pai. E ela, Senhor, está tomando esta decisão ainda na sua infância, e nós profetizamos que ela viverá o melhor nesta terra, sendo tua filha, e também, Senhor, na eternidade que o Senhor já garantiu, através do sangue de Jesus, Pai. Assim, Pai, escreve o nome dela no livro da vida, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Parabéns. Aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita, fala o quê? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, volta mais vezes, fala assim, traga alguém com você a semana que vem.